Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma questão do nosso projeto 66 dias. Essa questão, se vocês notarem aí no nosso vídeo, no nosso canal, ela está atrasada, era para ter sido postada ontem, mas não foi por um motivo qualquer. Eu estava viajando, eu estava em Búzios esse final de semana e infelizmente lá a internet simplesmente não funciona. Então para postar uma questão lá, enquanto eu estava lá, eu gastei todo o meu plano de dados aí do celular. Eu tive que contratar franquia extra para postar um vídeo de 5 minutos, porque não teve jeito, tá bom? Então, para compensar, hoje eu vou postar duas questões para vocês, duas questões seguidas, com a maioria da galera que nos acompanha e estuda para a Receita Federal. Então, nós resolveremos duas questões da ESAF de 2016, questões da FUNAI, que foi a última prova aplicada pela ESAF, beleza? Então vamos lá, vamos para a tela sem perder tempo com a questãozinha. Olha só, a questão que pede conhecimento sobre o patrimônio líquido. Olha o que a questão fala. Acerca do patrimônio líquido, indique a opção correta. Então a alternativa A fala o seguinte: são classificadas como reservas de capital a contribuição do subscritor de ações que ultrapassaram o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, exceto nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. Pessoal, então isso aqui, esse item A, ele está falando o seguinte: olha, é uma reserva de capital o ágio na emissão de ações. Basicamente, o que a questão quer perguntar é se o ágio na emissão de ações é uma reserva de capital. E o que é uma reserva de capital? Reserva de capital são valores que a entidade recebe como se fossem receitas que não vão para o resultado do exercício. Elas vão direto para a conta do patrimônio líquido. Então, quando você emite uma ação e você aliena essa ação, vende essa ação por um valor maior do que o valor que vai ser registrado na contabilidade, existe um ágio na emissão de ações. E o valor tá, olha só, então como é que a lei chama isso? De contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal. Por exemplo, uma ação custa 1 e você vende por 1,50. Você teve um ágio de 50 centavos e esse ágio é chamado ágio na emissão de ações, tá bom? E o que acontece? E olha o que diz depois. E a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social. O que isso quer dizer? Que o capital social ele não necessita ter valor nominal obrigatoriamente, tá? Não é obrigado que ele tenha um valor nominal, ou seja, não é obrigado que esteja assim no estatuto. Cada ação vai custar R$1, cada ação vai custar 2, valor nominal. Não é. Você pode deixar sem valor nominal. E aí, caso o subscritor ele fale o seguinte, você na hora de alienação, você fala o seguinte: olha, você vai comprar tantas ações por 130 mil, mas somente 100 mil vão para o capital social. Então, nesse caso, é a parte do preço da emissão de ação sem valor nominal que ultrapassa a importância destinada à formação do capital social. Veja, ele vai contribuir com 100 mil para o capital social, mas ele vai pagar 130 por essa importância, tá? Para poder ingressar no quadro. Então, esse excesso, ele é chamado de reserva de capital de ágio na emissão de ações, ambas, tá bom? Só que o erro da questão não está nessa primeira parte. Essa primeira parte ela está correta. O erro está aqui em exceto nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. Porque a lei ela fala que não é exceto, é inclusive. Então, se você tem debênture é o seguinte: você empresta dinheiro para uma sociedade e ela tem que te pagar, tá? Só que isso pode prever, pode ser que essa debênture ela seja convertível em ação. Então, se você tem um excesso ali dessa debênture em relação, tá? Você tem um excesso em relação, você pagou excesso por essa debênture em relação ao que vai ingressar no PL. Ou então a parte beneficiária. Parte beneficiária são aquelas pessoas que têm direito, tá,
tem direito a um pedaço do lucro da sociedade. São pessoas que você aliena um título de crédito para essas pessoas, né, que são as chamadas partes beneficiárias, elas têm direito a participar de uma fatia do lucro menor do que 10% da sociedade. Então, se tiver excesso também na participação dessas pessoas, elas estão ingressando com mais do que vai efetivamente para o capital social, para o PL. Então, inclusive nesses casos, vai ser classificado como reserva de capital. Beleza? Então, a letra A, ela está errada. B, o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição constitui reserva de lucros? Também está errada, pessoal. Elas constituem reserva de capital. Galera, alienação de parte beneficiária e bônus de subscrição são reservas de capital. Parte beneficiária, como eu já disse, são aquelas pessoas que compram um título de crédito emitido pela sociedade para ter direito à participação num pedaço do lucro, como, por exemplo, diretores, pessoas que contribuíram e muito para o andamento, o bom funcionamento da entidade. Então, elas podem comprar partes beneficiárias, beleza? Lembrando que as partes beneficiárias são dedução do lucro na DRE, tá bom? Tem aquela sequência DEA PIFOL, que a gente explica aqui nos nossos cursos do Estratégia. DEA PIFOL, parte beneficiária está lá embaixo, mas está na demonstração do resultado do exercício. Já o bônus de subscrição é o título de crédito que você compra para ter direito a subscrever capital quando tiver oportunidade. Veja o que o próprio nome diz. É um bônus de subscrição. Então, olha, partes beneficiárias são partes que têm benefícios ali com esse título de crédito. Bônus de subscrição é um bônus, é um título de crédito que você compra, que vai te dar um bônus para subscrever, vai te dar preferência para subscrever capital quando oportuno. Ambas, segundo a Lei 6.404, são classificadas como reserva de capital e não como reserva de lucro, beleza? Então, está também a letra B errada. Vamos para C. O capital social consiste no total de recursos a serem aplicados na entidade por seus sócios ou proprietários. Até aqui, beleza. Em função do que dispõe o ato constitutivo da entidade, contrato social ou estatuto. Perfeito, tá? A lei permite expressamente para as sociedades por ações a integralização de parte de valor em bens, sendo silente em relação à sociedade de pessoas. Pessoal, aquilo que você tem que saber é o seguinte, existem basicamente dois tipos societários, as sociedades de capital e as sociedades de pessoas, tá? Isso é uma coisa que a gente estuda no direito empresarial. Então, a sociedade de capital são aquelas sociedades que são, por exemplo, imensas, lojas americanas, Vivo, Petrobras, etc. Essas que têm capital aberto, geralmente, as sociedades anônimas, de modo geral, tá? São as sociedades maiores, que não importa nesse tipo societário quem é o sócio, elas são sociedades de capital. Então, se você negocia ação na bolsa, a Petrobras nem sabe que você existe, é uma sociedade de capital, não importa. O vínculo pessoal nesse tipo societário não é forte. Já na sociedade de pessoas, não. A sociedade de pessoas ela é marcada por uma existência forte das pessoas mesmo. Olha o que o próprio nome diz. É uma sociedade que o que importa não é só a participação de capital, é o vínculo pessoal que tem os sócios. E aí, a sociedade simples, por exemplo, são sociedades de pessoas. E aí, o que a segunda parte fala? A primeira parte está perfeita com a definição do capital social. Só que a segunda fala o seguinte, a lei permite expressamente, somente para a sociedade por ações, a integralização de parte desse valor em bens, sendo silente em relação à sociedade de pessoas. Esse foi o gabarito dado pela ESAF, tá bom? Só que essa alternativa, ela está incorreta. Por quê? Veja o que diz o Código Civil no artigo 997, tá? Que trata da sociedade simples. E a sociedade simples é uma sociedade de pessoa. Ela diz o seguinte, a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além das cláusulas estipuladas pelas partes mencionará capital da sociedade, expressa em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bem suscetível de avaliação pecuniária. Então veja, a letra C ela fala, a lei permite expressamente para as sociedades por ações a integralização em bens. Beleza, isso está na Lei 6.404, artigo 8º, não tem o que questionar. Mas fala que é silente em relação à sociedade de pessoas. E isso está incorreto, pessoal. Tá
tá bom? Isso está incorreto, porque o artigo 997, inciso 3 do Código Civil permite, até porque esse artigo ele é de aplicação supletiva, né? Ele é de aplicação subsidiária para os outros tipos societários. Então, essa questão ela está incorreta, mas foi o gabarito dado pela banca. Beleza? Letra D. As ações em tesouraria resultam de uma operação de compra das próprias ações por uma companhia. Beleza. Ação em tesouraria é justamente isso. É quando você compra as suas próprias ações, retirando-as de circulação. Beleza? E aí fala, elas serão registradas em conta específica do PL, intitulada Ações em Tesouraria. Ok. A qual irá aumentar a situação líquida patrimonial da companhia, uma vez que mais títulos patrimoniais foram adquiridos? Errado. Pessoal, quando você está tirando as ações em tesouraria do mercado, você está gerando a conta ações em tesouraria, ela é redutora do patrimônio líquido. Ela diminui o PL, tá bom? Então esse foi o erro da questão. Diminui o PL, tá? Então está errado. E a letra E diz o seguinte: a conta ajuste de avaliação patrimonial é uma conta de resultado que registra como receita ou despesa as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo ou do passivo em obediência ao regime de competência. Então o erro aqui é que o ajuste de avaliação patrimonial não é uma conta de resultado, é uma conta do PL. Exatamente, ele vai registrar as contrapartidas de aumento ou diminuição de valores do ativo ou do passivo em obediência ao regime de competência, mas aí por causa da variação ao valor justo. O exemplo clássico aí que a gente dá disso aqui é no caso de avaliação de instrumentos financeiros. Opa, aconteceu alguma coisa que eu não sei como voltar. Aqui. Instrumentos financeiros disponíveis para venda futura, tá bom? Isso a gente trata na aula de critérios de avaliação do ativo e do passivo aqui no nosso curso de estratégia. Não dá tempo de comentar porque nós já temos 13 minutos, ok? Então, gabarito letra C, embora a questão seja controversa, pessoal. Então, se quiserem discutir essa questão, deixe seu comentário aqui embaixo. Curtam esse vídeo, por favor, para que ele ganhe mais alcance orgânico aí no YouTube, para que ele seja recomendado para outras pessoas e a gente possa dar continuidade ao nosso projeto sensacional 66 dias. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com mais uma questão. Um abraço, pessoal. A gente se vê.